Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Quero fazer uso da revista e corrigida fiel. Obrigado, querido. Capítulo 11 do Deuteronômio, por gentileza. Quero estar também saudando ali a Aline, né? Fica de pé aí, Aline, para o povo te conhecer. A prima da Marluce. A tia da Marluce também está ali. Fica de pé. Olha aí, né? Glória a Deus. Todos que nos visitam também, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas também no nome de Jesus. Capítulo 11 do Deuteronômio. Quero tirar aqui algo que o Senhor falou comigo. Eu estava aqui hoje pela manhã, quase tomei o microfone e falei, mas não vou ter tempo de falar. Eu não queria atrapalhar o almoço dos amados. Mas o diácono Carlos estava falando acerca de algo aqui sobre essa questão do que você espera, talvez para o ano. De repente, como foi o seu ano? O que você conseguiu conquistar no ano de 2023? O que é a tua expectativa para o ano de 2024? Mas nós temos 21 dias, diga assim comigo, 21, ainda, para encerrar um ciclo. E depois nós temos um ciclo que ele vai se iniciar e ele vai nos dar, nos oferecer, assim como você tem 24 horas num dia, você tem 7 dias na semana, você tem 30, alguns meses 28, 29, alguns 31, mas você tem em média 30 dias em um mês. Nós temos dias, nós temos horas, nós temos meses, nós temos um contexto de anos. E dentro de todos esses ciclos, nós temos oportunidades. E é interessante que se a gente não prestar atenção, não é o seu caso, fica tranquilo. Deus não me revelou nada. Mas tem pessoas que colocam a expectativa no ano. Estou esperando terminar esse ano para ver se o ano que vem vai ser bom. Você já ouviu alguém assim? Mas fala para o seu irmão, se não é o ano que vai fazer a diferença. Não é o dia, não é o mês, não é a semana. Nós vamos entender aqui um pouco do trabalhar das trevas e como você vence as trevas. Eu quero talvez dar a você uma receita que talvez nesses 21 dias você viva o que você não viveu no ano inteiro. A voz começou a melhorar, aleluia. Mas talvez nesses 21 dias você faça o que você não fez o ano inteiro. E isso vai provocar, isso vai reverberar algo que pode te dar um resultado que você ainda não conquistou. E não vai precisar você esperar, eu não vejo a hora de terminar esse ano para ver se o ano que vem vai ser melhor. Não, querido, pode ser melhor esse ano ainda. Só que se nós não entendermos como o inimigo trabalha, e como nós podemos de alguma forma, sabe, não apenas neutralizar os ataques, mas cumprir aquilo que de fato sobre você está determinado, diante de você, algo que já foi determinado. Você tem já determinado pelo Senhor, sabe, de ser mais do que vencedor. Diga assim, se você ainda não sabe, fala para a pessoa que está do seu lado, me ajuda aí, provoca ela aí. Se você ainda não sabe, há um DNA sobre a sua vida. Se você ainda não sabe, o propósito de Deus, o destino profético que Ele deu para você, é de ser mais que vencedor. Não é apenas vencer. Não é apenas vencer. É de você ser mais que vencedor. Mas agora, querido, eu queria te colocar aqui, é de propósito isso. Eu queria talvez iniciar de uma forma, sabe, não que não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que eu estou provocando mesmo, para você entender que muitas vezes, você e eu somos roubados no nosso entendimento, porque Satanás cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, porque quando a luz resplandece, a luz te aponta o caminho, e quando você segue o caminho, você atravessa o mar vermelho e canta o hino da vitória.
Mas se ele cega o entendimento, não resplandece a luz. Se não resplandece a luz, você não vê a saída, você não vê o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas se Satanás cegar meu entendimento e colocar diante de mim um cenário em que eu recuo, que eu retrocedo, em que eu não tenho o entendimento correto, que naquele tempo eu posso vencer, independente de qualquer cenário, eu posso ser roubado daquilo que já é direito meu, é herança minha, já foi conquistado, querido, está ali para tomarmos posse. Agora deixa eu passar para você, fica tranquilo que eu não estou bravo, eu só estou rouco. O pastor deve estar bravo, não, estou tranquilo, aleluia, né? Tem um camarada aí, zero estresse, amém ou não amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo de número 10, revista e atualizada, corrigida fiel. Só quero dizer para você, é aí mesmo, mas lá no Salmo 81, versículo 10, o Senhor se apresenta, assim como Ele vai se apresentar a muitos aqui nessa noite, dizendo quem Ele é, e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Mas Ele fala lá, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu te encherei. Deus tem propósitos, irmão, de me encher. Deus tem propósito de me conduzir em triunfo. Deus tem propósito, querido, de me dar vida e vida em abundância. Deus tem propósito de fazer eu comer o melhor da terra. Deus tem o propósito de fazer, eu sou repetitivo nisso. Deus tem o propósito de você ter para emprestar e não tomar emprestado, ser cabeça e não ser cauda. Isso não mudou. Fala para está vigente isso ainda. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente se embaraça nisso que a gente vai colocar. Mas diga assim comigo, Deus me tirou do Egito. Eu vivia no Egito, que é uma tipificação do pecado, da escravidão, né? Egito representa, era escravidão no Egito. O Egito é uma tipologia do pecado, mas Deus nos tira do pecado, nos tira do Egito, para nos levar a uma terra prometida. E nessa terra prometida você tem todas as heranças, todas as conquistas, todos os direitos. Você atravessa o mar e do lado de lá você canta o hino da vitória. E aqui não é diferente, Deus está falando assim, porque a terra que passas a possuir, diga assim comigo, não é. Porque a terra que passas a possuir não é a terra do Egito. Diga assim comigo, de onde saístes? Ei, amado, se você ainda não saiu do Egito, hoje é a noite. Eu estou tendo cuidado para não bater forte aqui, senão já remendaram bastante aqui os pés, mas dá vontade de dar um tapa aqui. Ei, querido, se você ainda está no Egito, não é o teu lugar. Diga assim comigo, da onde saístes? Agora põe no 11, por favor, que eu quero me concentrar um pouco aqui. Mas a terra que passais a possuir, diga comigo, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Versículo 12, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Deixa isso entrar no teu espírito, senão eu vou passar pelo texto rápido e você não vai receber. Querido, Deus te tirou da terra do Egito, presta atenção nisso, porque no Egito não é o seu lugar. No Egito tipificava, as pessoas podiam até ter alguma coisa no Egito, mas não era dado por Deus. E Deus faz de tudo para me tirar do Egito, dessa posição, sabe, de servir ao Egito, de estar ali no Egito, como alguém que serve ao Egito. E Deus me tira dessa posição, e Deus me planta em uma nova terra. E Deus está falando claramente, olha, a terra que vocês passam a possuir agora, primeira coisa, não é como no Egito. Tudo bem até aqui? Mas aí ele vai falar assim, mas a terra que o Senhor te faz possuir, né? Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Diga assim comigo, os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela, continuamente, desde o princípio, desde o dia 1º de janeiro de 2023. Eu preciso ser metódico. Diga assim comigo, no dia 1º de janeiro de 2023, os olhos do Senhor estavam olhando para a minha terra. No dia 2 de janeiro
Eu não vou falar 3, 4, 5, fique tranquilo. Mas diga assim, do dia 1 ao 31, os olhos do Senhor estavam olhando para a minha terra. Se eu estava passando por montes, ou se eu estava enfrentando vales. Tudo bem? Versículo 11 de novo. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. E uma afirmação, o Senhor tem cuidado dessa terra. Todos os dias. Independente do contexto. Agora vamos aqui um pouco. Pastor, simplifica. Simplifico. Montes, as tuas conquistas, as tuas vitórias, as tuas alegrias, aquelas coisas, os teus testemunhos maravilhosos. Pastor, que bênção. Sabe aquela causa na justiça? Pastor, que bênção. Sabe aquela situação com meu marido? Sabe aquela situação com meu filho? Pastor, isso é monte, irmãos. É conquista, é vitória, sabe? É realizações. É você ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida, em todas as áreas. Diga assim, montes. Mas a Bíblia diz que essa terra que você passou a possuir, diga assim comigo, é terra de montes e terra de vales. Pastor, vamos para os vales. Bora. Provações, lutas, angústias, depressão, tristeza, ansiedade, sabe, aquela questão, será que a empresa não vai fechar? Será que eu vou conseguir pagar essa conta? Será, querido, vales? Mas diga assim comigo, eu passo por vales e por montes, mas todos os dias do ano, os olhos do Senhor vou fazer ficar mais. Ele está cuidando de você no vale, Ele está cuidando de você no monte. Só que muitas vezes, querido, tem alguém que quer que você perceba e entenda diferente. Eu estou dizendo, e vou repetir aqui, que esses 21 dias que falta para terminar esse ano, pode mudar a tua história. Ou pode você deixar passar esses 21 dias, iniciar um 24, e terminar o 24 e falar, na minha vida parece que nada muda. Se você não entender isso, nada muda mesmo. Mas eu estou diante de crentes inteligentes. Uns 12. Mas eu vou repetir, eu preciso. Eu estou diante de crentes inteligentes. Então, primeira coisa que você precisa entender, Deus te tirou de uma terra, foi Deus que transportou você para outra terra. Essa terra Ele cuida. Os olhos dele estão todos os dias olhando para essa terra, e Ele está falando para você que é uma terra de montes e uma terra de vales. Tudo bem até aí? Agora vamos caminhar um pouco aqui, irmão. Abre comigo aí, por gentileza, a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. É aqui que eu quero talvez ter que trabalhar um pouco, precisar trabalhar um pouco, não posso e nem devo pregar de uma outra forma. Eu preciso te mostrar como que o inimigo faz, para que você possa saber como você se defende. Porque na realidade, eu quero ser profeta na sua vida aqui, para dizer que quem que deveria se defender de você é o inimigo. Você é um perigo, irmão. Só que o inimigo consegue fazer você entender que você não é quem você é. Você não sabe o risco que você representa para o teu adversário. Está vendo? As pessoas não recebem isso. Você está armado até os dentes. É só você usar as armas. Fala para o teu irmão, mesmo com essa tua cara, você é um perigo. E o inimigo, ele faz de tudo para fazer você não entender que você é.
Aqui está dizendo assim, capítulo 20, versículo 22. Eu preciso trabalhar legal isso. Eu quero que você chegue a 31 de dezembro e falou: pastor, aquela palavra mudou a minha vida. Pastor, aquele dia eu tomei uma atitude e aquilo fez diferença nessa área, naquela área. Ei, querida, é para isso que nós estamos aqui. Mas aqui está dizendo aqui, ó. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, diga comigo, esforça-te. E presta atenção, esforça-te e atenta. Fica atento. Ó, vai, esforça-te e atenta e olha o que has de fazer. Porque no decurso de um ano, eu disse para você que os olhos do Senhor estão do dia 1º de cada ano, seja ele qual ano for, tudo bem? Até o final do ano, se você está passando por monte, por vale, o Senhor está olhando. Ele está cuidando. Ele que te tirou de uma terra, te transportou para essa terra. Essa terra Ele cuida, essa terra Ele olha. Essa terra você nunca está sozinho. Ah, o Senhor me esqueceu, o Senhor não está vendo o que eu estou passando. Não, querido, esse é o diabo que quer fazer você entender. O Senhor está olhando você, independente do contexto e do momento que você está atravessando, o Senhor está olhando a tua terra. Aqui há algo que acontece, em que o rei da Síria, ele se levanta, Ben-Hadad se levanta contra o rei de Israel. E ele começa a oprimir. O papel do diabo é tentar nos oprimir, nos entristecer, nos saquear. E ele pede então ouro, prata, ele pede as mulheres, os filhos. E depois quando o rei de Israel cede, e em seguida ele pede mais coisas. Não, não é só isso não. Tudo que eu ver aí, eu quiser achar que devo levar, eu vou levar embora. Isso que é o papel do diabo, matar, roubar e destruir a tua alegria, os teus sonhos, você viver triste, cabisbaixo. Ei, querido, não é isso que Deus tem para você. Mas aqui houve esse embate, e nessa luta que houve essa, da parte do rei da Síria, essa proposta, como uma tipificação do que o diabo faz, de oprimir, de saquear, de entristecer, de te abater, de te amedrontar, e na realidade, não devia, mas o rei de Israel cede. Mas depois que ele cede, Deus manda um profeta, e o profeta fala: olha, eu vou te dar vitória. Ei, querido, é isso que Deus tem para nós todos os dias. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Mas como vai ser? Vai começar através de quem? E Deus dá a direção. Vai começar através desses. Vai ser assim, faz assim, faz assim. E olha, foi maravilhoso. O que aconteceu? Os habitantes de Israel, os israelitas aqui, comandado, pelo rei da Síria, tiveram uma grande vitória. E o inimigo então foi derrotado e fugiu. Presta atenção. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Quem foge, irmão? Mas tem muito crente fugindo. Mas isso vai mudar hoje. Quem tem que fugir é o diabo. Por isso que eu estou falando que isso é perigoso. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Agora não tem como o diabo fugir sem se sujeitar a Deus, resistir ao diabo. E aqui é o que o profeta falou. E o profeta chega depois de uma grande vitória. Ei, querido, fala assim: depois de um monte, grande vitória. Eles pelejaram no monte e tiveram uma grande vitória. Mas o profeta chega depois da vitória. E ele fala assim: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, atenta e olha o que has de fazer. Porque no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Ei, querido, ele acabou de ser derrotado. Mas ele já está se preparando para dar uma resposta. O inimigo, quando ele é derrotado, ele se prepara para atacar de novo. Escuta isso. Só que agora, irmãos, o inimigo chega e ele começa a falar: olha, sabe por que eles venceram? Ei, olha para o meu servo Jó, homem sincero, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. O diabo fala: sabe por quê? Que Jó é tudo isso? O Senhor cercou ele de bens, o gado dele tem se multiplicado, olha, está tudo certo para ele, mas faz ele passar por um vale. Deus falou: é? Eu aceito o desafio. Mas quando Satanás, ele queria de todas as formas fazer Jó blasfemar contra Deus: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas aqui ele quer fazer Jó não abrir bem a boca, ele quer fazer Jó blasfemar contra Deus,
fazendo Jó passar por um vale. Mas eu quero dizer para você, mas os olhos do Senhor estão nesse vale. E se você está passando por um vale, é porque o Senhor permitiu, e Deus permitiu Jó passar por um vale. Mas Deus nunca abandonou Jó. Aqui é a mesma coisa, o inimigo chega, e ele fala assim, ó, sabe por que eles nos venceram? Porque o Deus deles é Deus dos montes, mas vamos lutar com eles nos vales, para ver se nós não vamos prevalecer. Essa era a proposta. Depois que o rei da Síria perde, então começou então ter esta direção, ó, vamos lutar nos vales, porque vocês venceram nos montes. Aí, querido, muitas vezes acontece isso comigo, com você. Presta atenção para você não perder o contexto. Deus vai permitir você passar por um vale. Mas sabe por que Deus vai permitir para você passar por um vale? Porque a terra que você possui é terra de montes e vales. Deus te fez vencedor nos montes e Deus te faz vencedor nos vales. Mas acontece que na hora dos vales, a pessoa começa então a blasfemar contra Deus, começa a murmurar. E começa então a não acreditar. Senhor, o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo? Meus olhos estão diante de você todos os dias. Do início até o fim do ano. E o inimigo quer blasfêmia, o inimigo quer que você murmure, o inimigo quer que você não acredite, o inimigo quer que você recue. O rei de Israel começou a recuar. Até o profeta chegar e falar, olha, eu vou te dar vitória, se posiciona assim. Mas faz assim, faz assim. Mas aqui está, então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, esforça-te, atenta e olha o que has de fazer. Porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Deixa eu te contextualizar melhor. 2 Samuel capítulo 5, não coloca. Davi foi ungido rei. Todos os filisteus, se você for ver essa guerra aqui, coloca para mim por favor aí, coloca. 1 Reis 20, versículo 1. Olha o contexto da guerra, irmão. Eu estou dizendo para você que você é um perigo. Eu estou dizendo para você que você é um perigo. Mas você tem que agir, querido, da forma de saber quem você é. Olha aqui a luta. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis. Você sabe o que é um exército se ajuntar com mais 32 exércitos, para lutar contra Israel? O inimigo sabe do perigo que nós representamos, irmão, e muitas vezes nós não sabemos quem somos. Essa é a luta. Olha aí. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela, e Deus deu vitória. Só que depois que Deus deu vitória, eles se levantaram de novo, e o profeta falou, daqui um ano eles vão atacar de novo. Então vê bem o que você vai fazer, se prepara bem, atenta bem, se fortalece, porque vai vir outra peleja aí. Diga assim, o inimigo não desiste do papel de ser inimigo. Vou para 2 Samuel capítulo 5. Davi é ungido rei, e quando Davi é ungido rei, todos os filisteus se ajuntaram, se levantaram e vieram no encalço de Davi. Tudo bem? Você conhece o texto? Eu uso muito esse texto. Mas acontece que Davi consultou o Senhor, e o Senhor disse, e ele disse para o Senhor, eu subirei contra eles. Olha a guerra, irmão. Todos os filisteus se juntaram para pelejar contra quem? Davi. Davi consultou o Senhor, e o Senhor falou, sobe, porque certamente eu vou te dar vitória. Mas acontece, irmão, que isso aconteceu, e Davi subiu, e teve uma grande vitória. Mas coloca comigo aí agora, 2 Samuel capítulo 5. Não estava no texto, mas vamos aqui, Deus vai dar graça. Aleluia. Aleluia. 22. Olha aqui, irmão. Eu quero só contextualizar isso para você entender. O rei de Israel obteve uma grande vitória nos montes contra o rei da Síria. Mas veio o profeta e falou: se prepara bem, que daqui um ano ele vai subir de novo contra você. Tudo bem? Davi teve uma grande vitória contra os filisteus. Eles foram desbaratados. Mas a palavra está dizendo assim: e os filisteus fizeram o quê? Mas parece que eu já tinha vencido essa luta. Escuta, não perde. Mas de novo isso.
Parece que a minha luta não tem fim. Diga assim comigo. Eles venceram nos montes, o inimigo está desafiando nos vales. Mas se você prosseguir a história lá, depois nós vamos chegar lá um pouco lá, porque eu preciso trabalhar isso. Você vai ver que Deus deu vitória nos montes e Deus deu vitória nos vales. Mas aqui, Davi subiu e lutou contra os filisteus. Mas os filisteus tornaram a subir. E Davi consultou o Senhor. E ele falou, eu subirei de novo contra eles. Ele falou, não subirás, mas rodeia por detrás. Diga assim comigo, Deus dá vitória nos montes, Deus dá vitória nos vales, Deus dá vitória quando eu subo, Deus dá vitória quando eu rodeio. Mas o inimigo torna a se levantar. Mas quando o inimigo torna a se levantar, ele quer te pegar numa condição que você está passando por um vale. No teu entendimento, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, em coisas que aparentemente ele faz você valorizar aquilo. Ele faz você, sabe, colocar os teus olhos naquilo, para você começar a se sentir a ser quem você não é. Porque você, querido, quando qualquer contexto existencial, você vai ver isso aqui, eu vou deixar bem claro isso, querido, vai ser didático. Mas o inimigo quer fazer você entender, ó, viste o meu servo Jó? É a mesma coisa, Deus está falando, você está vendo o meu servo Júnior, você está vendo meu servo, você está vendo o meu servo, você está vendo a minha serva, e o inimigo está falando, mas também, põe uma luta lá para ele, faz ela passar lá por um estreito, e Deus fala, eu deixo. Sabe por quê? Porque Deus joga todas as fichas dele em você, porque Ele sabe se você se posicionar, não importa se você está passando por monte, por vale, não importa, irmão, Deus é contigo para te dar vitória. Vou repetir, Deus é contigo para te dar vitória. E aqui aconteceu isso, mas eu vou voltar um pouco. Primeira Reis 20. Quero encerrar essa parte, que eu preciso avançar. 28. Querido, é a mesma coisa que isso estivesse acontecendo de forma agora real aqui. Eu não sei qual é a tua luta, se você tem, se você não tem, se prepara para a próxima, que vai ter. Você vai entender. Pastor, não estou passando por luta. Deus está falando, você acabou de ter uma vitória, então se prepara, atenta bem, que daqui a pouco o inimigo se levanta de novo. É simples assim. Agora qual é a expectativa de Deus? Que você vença de novo. E eu venço de novo, Efésios 6,10. Depois que você vencer tudo, você se fortalece para se tornar pronto para a próxima batalha. Isso é Efésios, irmão. Depois de haver feito tudo, sabe, você permanecer preparado para a próxima batalha. Alô? Porque Deus sabe que você vai vencer. Você só não vence se você, no final dessa história, você não entender. Mas você vai entender. Olha o que aconteceu aqui. Chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor. E ele está falando aqui, irmão, assim diz o Senhor. Olha isso, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. O Senhor é Deus, quando tudo dá certo, você canta o hino da vitória. Quando tudo dá certo, você dá glória a Deus. Quando tudo dá certo, você está nos cultos. Quando tudo dá certo, você traz o teu dízimo. Quando tudo parece que está bem, você está feliz, você está... Querido, Deus não é só Deus de momentos bons. Deus é o momento que você atravessando os vales, Ele fala, eu sou contigo. Eu te dou vitória, eu te fortaleço, eu te esforço. Eu sou contigo, eu te livro, eu te projeto. Sabe, querido, Deus te faz vencer independente dos cenários. E aí chegou o profeta. E a mesma coisa que está acontecendo aqui, nessa noite. Deus está falando para você, independente do teu vale, independente do teu cenário. Ó, e chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel. E disse, assim diz o Senhor, porquanto o teu inimigo, o teu adversário, porquanto os sírios quer fazer você entender, você está ouvindo talvez no teu coração, você está deixando isso entrar na tua mente, que o Senhor é Deus apenas dos montes e não Deus dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados, uns defronte dos outros. E sucedeu que ao 7º dia que a peleja começou,
E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. Espera aí, teu glória a Deus pode melhorar. Espera aí, teu glória a Deus pode melhorar. Isso acontece, irmão, porque o profeta chegou antes e falou, ó, presta atenção, se prepara. É isso que muitas vezes, irmão, tem muitos crentes que estão brincando. Desculpa, escapou. Eu estou tendo vitória, eu relaxo. Sabe, estou tendo vitória, aí relaxa na vida de oração, na vida de consagração, em oferta, em dízimo. E aí espera uma próxima luta para depois se preparar de novo. Aqui não, depois da vitória, o profeta chegou e falou, ó, atenta bem. Se prepara, coloca tudo em ordem, porque daqui a pouco eles vão te atacar de novo. É isso, irmão, nós temos que estar preparados todos os dias. E aqui aconteceu isso, o profeta veio e falou, ó, se atenta bem, presta atenção, porque eles vão te atacar de novo. E quando eles vieram atacar de novo, o profeta veio de novo e falou, olha, assim diz o Senhor, porque eles estão dizendo que o Deus de vocês é Deus dos montes, não dos vales, por causa disso, eu vou te dar vitória. E aí aconteceu isso, 7 dias acampados, né? 100.000 homens num só dia, 30. E os restantes, diga assim comigo, fugiram. Porque é isso, irmão, quem tem que fugir é o diabo. Você não tem que fugir, você tem que avançar para a vitória. Você tem que avançar, é o que Davi fez contra o Golias. Ele correu para a peleja, porque ele sabia que a vitória era certa. Ah, mas é o Davi, o outro é gigante, tem importância, irmão, mas Deus é com o Davi. Deus é contigo, Deus é com Israel, Deus é com a igreja. Só que nós temos que estar, queridos, atentos, preparados, e não deixar que essas coisas entrem na nossa mente. Sabe, crise, pastor, é o governo. Não, querido, não é governo, não é crise, não é vale, é falta de posicionamento, assim diz o Senhor. E os restantes fugiram, quem tem que fugir é o adversário, os restantes fugiram, a Afec, a cidade, e caiu um muro sobre 27.000. Tem coisa, irmão, que você não vai precisar fazer, você vai ter só que se posicionar. E é Deus que vai lutar a tua luta, é Deus que vai tratar com o teu inimigo. É Deus que vai falar, eu sou contigo. É Deus que vai falar, eu estou olhando e eu estou vendo a tua perseverança, eu estou vendo a tua fé, eu estou vendo o teu posicionamento, que você não se entrega, você permanece crendo, independente da circunstância. Quem está me entendendo? Quem crê nas promessas de Deus? Só quem crê de verdade. Vou colocar você dentro de um contexto que todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Só? Vou encerrar o culto. Vou dar outra chance, vai. Eu vou te colocar dentro de um cenário que todas as promessas de Deus vão se cumprir assim dentro da tua vida. Quer ou não? Vou te contar algumas que eu já consegui e algumas que eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Porque nem sempre é do jeito que a gente pensa, no tempo que a gente pensa. Mas vai comigo aí, Hebreus 13, 20. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Vou para esse lado aqui. Todas as promessas de Deus vão se cumprir nas vossas vidas. Está melhor. Dessa vez vocês vão ficar sem outra chance. Hebreus 13, 20. Ora, querido, diante de qualquer cenário, o que Ele deixou para nós foi a paz. Você pode viver em paz, irmão. Deixe-vos a paz. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, querido, nem a morte deteve o teu Senhor. Grande pastor das ovelhas, 21. Diga assim comigo, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Sabe o que é isso, irmão? Presta atenção nisso, não perde a chave. Fala para o seu irmão, se você não vai segurar a tua chave, eu vou segurar a minha. Fala para ele aí. Acontece que tem muita vontade sua, que não é a vontade de Deus. E Deus vai te aperfeiçoar e vai me aperfeiçoar para me fazer a vontade dEle. Mas em qual área? Vos aperfeiçoe em toda. Sabe o que é reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos?
tem caminho que você quer que seja diferente, mas Deus fala, eu que estou te colocando nesse vale. Porque eu espero de você, que você, nesse vale, você seja aperfeiçoado. Vos aperfeiçoou em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. Então, querido, qualquer cenário como esse, o que Deus quer operar em mim, o que Deus quer operar em você, é que nesse cenário, nesse momento, você faça a vontade dEle, quer continuar crendo. Você faça a vontade dEle, quer continuar sabendo que Ele é Senhor do vale. O vale não é do inimigo. Você não é derrotado, você não é o que o inimigo quer fazer você pensar que você é. Mas você continua fazendo a vontade de Deus. E Deus está me aperfeiçoando nesses momentos de vale. Deus coloca o profeta Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Ele pediu para ir para lá? Deus te coloca no meio dos vales. Mas a expectativa dele é que ele te aperfeiçoe nessa obra, nesse momento, para fazer a vontade dele. Aí ele quer interagir com o profeta. Poderão reviver esses ossos? O profeta é colocado no meio de um vale de ossos secos. Veio a palavra do Senhor e diz assim: poderão reviver esses ossos? Aí o profeta vira e fala: tu sabes. Aí vem uma palavra: então profetiza sobre esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O que o profeta faz em seguida? O profeta interage. O profeta, ele recebe uma visão de uma situação de vale, ele interage com a visão. Você pode ver isso na sua casa, e um pouquinho lá na frente Deus explica a visão. Esses ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: estamos cortados, pereceu a nossa sorte, mas eu vou mudar a sorte desse povo, mas eu vou restaurar isso, eu vou colocar eles em pé, eu vou levantar um grande e poderoso exército. Esse é sempre o projeto de Deus, irmão. Mas Ele coloca você talvez num grande vale para você interceder. Escuta isso. Nessa questão do profeta Ezequiel aqui, 37 de Ezequiel, não posso me ater muito aqui. Até poderia, mas não posso. Mas aqui é esse cenário de intercessão. O profeta está no meio de um vale e ele apenas profetiza. E Deus mostra o que Deus é capaz de fazer. Mas agora olha aqui: vos aperfeiçoou em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável. O que agrada a Deus, irmão? Sem fé? Então, se você enfrentar qualquer cenário sem fé, aí o que acontece? Ele permite você continuar passando por esse vale, para operar em você a vontade dEle, que é fazer você crer, acreditar, fazer você profetizar, fazer você, sabe, todo mundo está falando na bolsa de apostas: é pequeno, esse gigante é muito grande, contra ele você não pode lutar. Ele é guerreiro desde pequenininho, você ainda é tenro, você ainda é, sabe, inexperiente. Como você vai enfrentar esse gigante? Mas o Davi levantou e falou: eu vou contra esse cara no nome do Senhor dos Exércitos. Eu já tive vitória contra urso, já tive vitória contra leão, isso aí é o próximo da minha lista, deixa comigo. Ele agradou a Deus. Sabe por que Davi chegou onde chegou? Porque vai cumprir a outra parte. Diga assim: Deus está me aperfeiçoando em toda, não é em algumas, em toda boa obra. Diga aí, irmão, bate no peito, fala: Deus está me aperfeiçoando em toda boa obra, para fazer a vontade dEle. Hebreus 10, 37. Põe no 36. Diga assim comigo: porque eu necessito de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, quando você faz a vontade de Deus, a promessa é tua, Tó. Eu te prometi, querido, não tem nada que retém. É só você estar atento para fazer a vontade de Deus nos cenários, sabe? Em toda boa obra que estiver diante de você, Deus está esperando você fazer a vontade dEle. Deixa eu me colocar aqui agora, quem está entendendo? Então aí, qual que era a vontade dEle ali, irmão? Qual que era a vontade dEle?
para o exército de Israel. É que o exército falava, não, nós vencemos eles nos montes, nós estamos prontos para vencer também nos vales, vamos embora. Deus dá vitória. Ah, nós subimos e tivemos vitória, agora é para rodear por trás. O mesmo Deus que foi com a gente quando a gente subiu, é o Deus que vai com a gente quando a gente rodeia. Então nós vamos vencer de novo. Ei, querido, ninguém te segura. Eu estou no lugar certo. Agora vamos aqui, irmão, deixa eu passar para você. Eu tive situações em que eu quero ser bem objetivo. Eu até lutei para não fazer isso. E tem gente que não gosta. Mas entre ouvir homens e ouvir Deus, eu vou continuar ouvindo Deus. Tem situações que por intercessão dá certo. O Ezequiel estava lá, profetizou sobre o vale de ossos. Teve situação na minha vida que eu tinha um desejo muito grande de, na cidade de Manaus, estar conseguindo ali fornecer para um grande cliente. Já contei isso aqui. Só que eu chegava lá e o comprador desse cliente, eu não chegava no cliente, eu chegava na porta e no máximo que eu conseguia era falar com o comprador. E o comprador tinha uma mania que eu nunca aprendi e não vou aprender. Que é esse pessoal que só compra se tem uma bola, né? O dono não fica nem sabendo, tal. E eu nunca trabalhei com isso, nunca vou trabalhar. Então eu não conseguia vender ali. Então fui uma vez, fui duas vezes, três vezes, e a porta batia na minha cara e eu não conseguia vender. Eu voltei para casa e eu fui pro joelho. Falei, Senhor, eu não sei de que jeito, mas eu sei que o Senhor tem a chave. E o Senhor abre e ninguém fecha, o Senhor fecha e ninguém abre. Como que essa porta vai ser aberta? Aí teve uma feira aqui, uma Movinter aqui em Mirassol. E uma das empresas que eu representava só fez aquela Movinter aquele ano. Colocou lá um showroom lá, um produto que esse cliente saiu lá de Manaus e veio para cá. E quando ele chegou ali, ele viu aqueles produtos, ele ficou maravilhado. E ele quis saber quem era o representante daquela fábrica. E naquela semana, o pessoal tinha ligado para mim, me oferecido a fábrica. Isso é oração, irmão. Escuta, Deus pode fazer tudo, quando a gente faz a vontade dEle. Aí o que aconteceu? Eu orei, Deus colocou a fábrica na minha mão. Deus trouxe o cliente foi naquele stand. Ele foi no stand do lado, de uma empresa da Aço Nobre, que estava lá também representando. Falou com o dono da Aço Nobre, o Jairo. E falou, olha, eu gostei desses produtos. E eu queria, sabe quem é o representante? Sei, vou ligar para ele. Ligou para mim na hora, eu fui lá. O cara comprou todo aquele showroom e falou para mim se eu podia ir na cidade dele de Guararapes ali, que ele ia me atender. Fui lá, ele me comprou 4 carretas e meia de móveis. Em meia hora eu mostrei para ele tudo que eu tinha. Ele falou, estou indo bastante vezes lá em Manaus, eu não consigo falar com o senhor. Eu já conhecia ele já me conhecia dos negócios passados aí, quando eu trabalhava com outro representante, que eu não trabalhava por conta. Ele me viu, ô Veronese, tá? Eu falei, ô seu André, faz tempo que eu estou indo lá em Manaus, eu não consigo achar o senhor lá, eu não consigo falar com o senhor. Mas se o senhor me der 5 minutos, eu quero mostrar para o senhor o que eu tenho aqui para te oferecer. E que ninguém está trabalhando lá em Manaus. Não, claro, isso aqui é quanto, aquilo ali é quanto. Enfim, querido, em 5 minutos, ele falou, você consegue ir lá em Guararapes amanhã? Eu falei, que horário? É que nem o José, irmão, apareceu a oportunidade, faz a barba, põe a melhor roupa e vai. Mas isso é oração, falando assim, oração. Em oração, as portas muitas vezes se abrem. Mas teve situação que eu orei e não aconteceu nada. E eu conto para você também. 8.000 cadeiras, dessas cadeiras importadas Eiffel, já falei sobre isso aqui. Um cliente muito grande lá, o 8º, 9º economia do Brasil hoje, o Grupo Mateus. Só que não era nem tão pouco, a 20 e poucos mil de comissão, não era isso não. E não que isso não seja significante, muito importante. Mas é o contrato, é você ficar ruim com o cliente. Você tem um acordo, você tem um pedido, e esse pedido não está sendo atendido. Só que a oração não resolveu. E eu orei de madrugada, e eu tentei, e não deu certo. Aí a gente estava para colocar os ar-condicionado aqui. Aí eu fiz um voto com Deus. Vocês sabem, eu já contei isso aqui. Senhor, se o Senhor abrir aquela situação lá, para zerar aquela situação e não ficar essa pendência, eu quero doar 2 desses ares aqui. Querido, você pode acreditar ou não, a minha função é só passar. Mas eu não fiz mais nada. No meio disso de oração, eu fui pessoalmente lá na fábrica, falar com o proprietário. Ele falou, nunca que eu vou entregar isso.
defasou, o dólar subiu muito, eu não vou entregar de jeito nenhum, esquece isso. Eu vim e fiz um voto. Naquela mesma semana o telefone tocou, e o cara disse assim: como que a gente faz para entregar aquele pedido? Diga assim comigo: oração, voto. Mas teve situação que a oração e voto não resolveu. A igreja estava passando por um cenário lá atrás, bem atrás, em que o Senhor estava mostrando caixões abertos, estava tendo uma rivalidade, estava difícil. Aí tinha umas reuniões que eu não podia participar, estava num cenário esquisito. Muitos aqui viveram isso. Eu não estou apontando pessoas, estou passando por situações, amém? Só que nessa situação eu nem estava a par, eu estava como que as pessoas me isolaram. Só que Deus me colocou para que esses caixões que estavam abertos, realmente não houvesse morte. Deus falou comigo para me fazer um jejum de 10 dias. Para evitar que a guerra que eles estavam travando ali, acontecesse alguma coisa. Diga assim comigo: oração, voto, jejum. Consegue entender? Só que depois desses 10 dias, irmãos, foi um rebuliço que aconteceu na igreja. E Deus fez o que só Ele sabe fazer. Então eu tive outras situações, sabe, que aconteceu com oração, aconteceu com voto, aconteceu com jejum. Pastor, por que o senhor está falando isso? Vou te explicar. Vou te explicar de uma forma bem clara. Diga assim comigo: porque necessitais de paciência. Sabe, querido, nem sempre vai ser do seu jeito, você vai lutar contra a tua própria vontade. Muitas vezes assim, eu olhar para aquela situação: Senhor, os caras estão lá, me fizeram tudo isso que fizeram, eu vou jejuar por eles. Vou jejuar por eles. O Senhor está mostrando o caixão aberto. Aí nessa hora, irmão, se a gente não entender, a gente fala: eu quero mais que esses caixões sejam preenchidos. Consegue entender? Muitas vezes você vai se colocar na brecha por alguém que você vai falar: não merece. Mas Jesus se colocou na brecha por mim e por você. Tem muitas coisas, irmão, que a gente não entendeu o trabalhar de Deus. Mas olha só: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar. Coloca na NVT aí para mim, por favor, esse versículo. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Não tem nada que Deus prometeu que Ele não vai cumprir, irmão. Agora, qual é a causa? Você vai ver muitas questões. Você vai ver na Bíblia uma Ana, era uma esterilidade. Ana fez o quê? Um voto. Então tem muitas coisas na Bíblia que tem as ferramentas, que tem as formas. Agora, onde eu quero chegar? Fala: pastor, onde o senhor quer chegar? É aqui, 37. Vocês precisam perseverar, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará, e não demorará, ou não tardará, depende da tradução. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder. E tem muitos crentes retrocedendo, irmão, falando besteira, abrindo a boca para falar coisa que, sabe, se não tem nada para falar, fica calado. O que só não vale, põe o título da mensagem: só não vale recuar, só não vale retroceder. O que nós não podemos, querido, é achar que por aquilo que nós estamos entendendo, sabe, é Deus que está fazendo errado. É o barro contender com o oleiro, é o vaso contender, sabe, querido, Deus é perfeito. Vou repetir: Deus é perfeito. Deus está pronto para fazer, mas Ele quer aperfeiçoar em mim, para que eu possa fazer a vontade dEle. O que é a vontade dEle? Qual é a tua luta? Você orou, você consagrou, você jejuou, você foi até as últimas consequências? Ana foi. Então Deus de Ana não é um Deus que Ele faz em Ana, mas não faz em mim, não faz em você. Eu não conheço esse Deus. O Deus, querido, que fez através de Daniel, o Deus que fez através de Ana, o Deus que fez, é o Deus que está pronto para fazer. Ele é o mesmo, ontem, hoje, e o será eternamente. Se coloca de pé.
Mas eu vou te desafiar. Sabe, querido, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor pode fazer, querido, transformar tudo. Pastor, o ano está terminando, querido, mas quem falou que Deus tem problema com o tempo? Agora eu não sei, na tua causa, eu não sei, querido, eu sei de algumas causas minhas que eu ainda luto com elas. Pastor, o senhor já conseguiu tudo? Não, mano, eu não sou ainda perfeito, porque a Bíblia fala que todos nós estamos sendo aperfeiçoados para fazer a vontade dEle. Tem áreas na minha vida que eu ainda não faço a vontade dEle, mas eu não posso cobrar Ele de cumprir a promessa dEle, porque eu que não estou fazendo a minha. Quem está entendendo? Porque quando eu faço a minha parte, que é fazer a vontade dEle, Ele me entrega o que Ele prometeu. Fala para o seu irmão, simples. Quem crê que Deus vai entregar tudo o que Ele prometeu? Mas quem está disposto a fazer o que Ele quer que eu faça? Entende? Então, querido, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, nada muda se eu não mudo. Então eu vou perseverar. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. A Ana foi um ano, não deu certo. A Ana foi o outro ano, não deu certo. A Ana foi tida por embriagada. O sacerdote não entendeu. O marido não entendeu. O marido, mas por quê? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu te dou porção dobrada. Todo ano, sabe, eu dou o dobro do que eu dou. Não, querida, ela queria um filho. Mas ela entendeu de fazer um voto. E Deus honrou o voto dela. Sabe, querido, tem muitas coisas na Bíblia que foi isso. Jacó estava passando por aquele cenário lá com Labão. Mas ele fez um voto. Pastor, qual é o voto que eu vou fazer, querido? Não é comigo. E eu também não estou falando para você fazer voto. O que eu estou falando para você não recuar, não retroceder. Não achar que Deus esqueceu de você, que Deus, sabe, Deus está de brincadeira comigo, pastor. Não, querido, vai se converter. Escapou. Querido, Deus está pronto para fazer. Vou repetir, Deus está pronto para fazer. A partir do momento que eu entenda, eu posso mudar muita coisa dentro da minha casa, eu posso mudar essa situação no meu trabalho, eu posso, sabe, se eu ainda não conseguir fazer a vontade de Deus, eu falo: Senhor, eu não sei, eu estou orando, eu estou fazendo isso, Senhor, mas Senhor, e o Senhor vai falar: rodeia, o Senhor vai falar: sobe, mas o Senhor vai te dar uma estratégia, e o nome dEle vai ser glorificado. Eu quero te desafiar, irmão. Pastor, eu não vou fazer nada, querido, nada vai acontecer. Pastor, eu vou entrar em um pacto, eu vou entrar em uma aliança, eu vou entrar em uma consagração, eu vou fazer um voto, mas eu não vou recuar, eu não vou, sabe, simplesmente, eu estou esperando com paciência no Senhor, e o Senhor está com paciência esperando você fazer alguma coisa. Tenha uma atitude de fé, irmão, sabe, se levanta contra esse gigante, você é maior do que essa luta. Só não vale retroceder. Vou repetir, só não vale retroceder. E como é que eu retrocedo? Quando eu começo a falar besteira, quando eu começo a abrir minha boca e murmurar, e reclamar. É o governo, é o ano, é a crise, é o marido, é a esposa, é o trabalho. Não, querido, é a falta de posicionamento. É o que o profeta disse, se prepara, se fortalece, veja bem o que você vai fazer, porque daqui a pouco o inimigo vai se levantar contra você de novo. Mas se você estiver preparado, você vai colecionar vitória. O inimigo vai se levantar, mas se você estiver preparado, você vai colecionar vitória, diz o Senhor. Eu quero orar com você, coloca a mão no seu coração. Pai, eu sei que o Senhor está pronto para entregar tudo o que o prometeu. Para o Senhor não tem enfermidade, para o Senhor não tem adversidade, para o Senhor não tem esterilidade, para o Senhor não tem escassez. O Senhor é um Deus que faz Isaac habitar numa terra que ele não queria habitar, semear naquela terra e no mesmo ano colher 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, porque ele se posicionou na terra. Senhor, eu não sei qual é a terra do meu irmão e nem da minha irmã, qual é a terra que ele tem que habitar, semear, orar, fazer um voto, fazer uma consagração, fazer, ó Pai querido, algo que vai de fato, assim como Zaqueu, subir no sicômoro e chamar a atenção. Ô Senhor, Zaqueu foi à frente, correu, subiu, ele vai passar por aqui, e quando ele passar por aqui, ele vai me ver, eu vou fazer algo que eu vou chamar a atenção dele.
Ei, querido, esse ano ainda pode ser o ano da tua vitória. Esse ano ainda Deus pode escancarar as portas. Deus não tem problema com crise, irmãos. Deus não está preso no real, Deus não está preso no PT, Deus não está preso, querido, em nada. Deus está preso apenas na incredulidade. Sem fé é impossível. Pai, no nome de Jesus, nos desperta, aviva em nós o teu querer, fortalece os nossos corações, nos levanta, Pai, para termos uma atitude de vencedores que somos, para termos uma atitude, Senhor, de não nos conformar, mas buscarmos um renovo no nosso entendimento, para experimentarmos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, nos coloca de pé, Senhor, nos alinha para o projeto, para o propósito, Pai. O Senhor espera fazer em nós a tua vontade, mas depois que a tua vontade é feita em nós, o Senhor nos entrega aquilo que o Senhor nos prometeu. Por isso, abençoe o teu povo, fortalece a tua igreja, dá estratégia para esse teu servo, para essa tua serva. Senhor, ó Senhor, entra, ó Senhor, com a provisão necessária, mas não permita, Senhor Deus, que o desânimo, não permita, Senhor Deus poderoso, Pai, que a murmuração, não permita, Senhor, ó Pai querido, que a depressão, que a tristeza, que o abatimento, Senhor, que todo vale que os teus servos e servas estejam atravessando, eles possam saber que o Senhor está de olho, o Senhor está observando, os teus olhos estão nesse vale, e o Senhor tem estratégia, o Senhor tem, Pai, ó Senhor, o Senhor tem como tirá-los dessa situação, e conduzi-los ao centro da tua vontade. Eu quero abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo com essa palavra, e quero te pedir, Pai, incomoda, desperta, aviva a tua obra no coração dos teus filhos e filhas, é que eu te peço nessa noite, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Só para me saber, dá um sinal quem precisava ouvir essa palavra aí. Amém? Deus querido está prontinho para te entregar o que Ele prometeu. Fala isso para o seu irmão aí, fala, Deus está prontinho para entregar o que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você é um destinatário de todas as promessas. Amém? Deus te abençoe, uma semana de vitória aí, sabe querido, mas sai daqui, ó, Deus falou para me fazer isso, coloca no papel, e começa a fazer, irmão. Você vai deixar para amanhã, você vai deixar para amanhã, você vai deixar para amanhã, você vai esperar uma outra palavra, e aí você não faz. Amém ou não amém? Eu te abençoo no nome de Jesus, vá em paz.